No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a parábola dos talentos, que nos faz pensar na importância de nós acreditar em nós mesmos, nas nossas potencialidades. E o interessante é que esta parábola se apresenta como uma lição de dever agir, não opção de fazer, dever agir. Somos convidados a servirmos com os nossos talentos na obra, sermos co-criadores de Deus. Esse é o momento já iniciado da nossa condição de humanos, aprendermos a sermos co-criadores. Onde está essa lição? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, onde aprendemos mais do que isso, aprendemos sobre o desprendimento dos bens terrenos, serve como ferramenta, mas nós não podemos nos apaixonar por eles, nos livrar da avareza. A avareza é um defeito muito grave do comportamento humano, sobre a utilidade da riqueza, da pobreza e das provas da riqueza e da pobreza. É um belo de um capítulo no Evangelho. Ali, no meio destes ensinos, a parábola dos talentos nos remete a fortalecer o nosso espírito na matéria, ou seja, saber valorizar, nos valorizar. E por que não citá-la então, né? A parábola dos talentos está lá no item 6 e diz o seguinte: um senhor vai viajar, vai fazer uma longa viagem para um país distante e chamou seus servidores e entregou seus bens. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu um e partiu imediatamente. Simbologia que ele tenha repartido desta forma, segundo a condição de cada um. Passado o tempo, ele retornou. Aquele que recebeu 5 talentos multiplicou por mais 5. Aquele que recebeu 2 multiplicou os 2. E aquele que recebeu um ficou com medo do senhor, enterrou o seu talento e, quando ele voltou, devolveu só o seu talento para o seu senhor. Vejam o que ele respondeu aos seus, aos seus servos. O que recebeu 5 e transformou em mais 5 em 10, ele elogiou e disse que ele compartilharia a alegria de estar com seu senhor. Da mesma forma, fez com aquele que recebeu 2. E para aquele que ficou com medo, que disse que ele era um homem severo, que, se, que ceifava onde não tinha semeado e que colhia onde nada tinha colocado, que temendo o Senhor colocou o seu talento na terra e nada produziu, ele não só tirou o talento daquele servo preguiçoso, como ainda deu para aqueles que já tinham mais do que ele. E aí tem uma frase bastante interessante ao final dessa parábola: dar-se-á a todos os que já têm, dar-se-á mais, e esses ficarão cumulando bens. E aqueles que nada têm, ainda se lhes será tirado o que têm, mesmo que isso vá lhes trazer dificuldade. Interessante, a gente pode até, dentro do princípio de caridade que nós aprendemos, que este final da parábola dos talentos seja um pouco chocante, né? Mas não tem nada de chocante. Isso é a lei do merecimento. Quem tem merecimento vai receber mais, sempre mais, sempre mais. Quem não tem merecimento nenhum, quem não cumpriu a lei do trabalho, quem é preguiçoso, além de não ganhar nada, ainda vai perder o que tem. Isso é a lei da vida, não é verdade?